Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ricardo Defende, seja bem-vindo a 1, 2, 3 Indicadores. Fica firme aí pelo menos um pouquinho para dar uma avaliada, que eu vou te mostrar umas coisas que eu acho que a grande maioria de vocês nunca pensou. E o fato de entender isso pode modificar radicalmente a sua forma de encarar o mercado, beleza? O que mostra que o problema não é o indicador, mas o ajuste em que ele estava sendo usado naquele período, tá? Acontece que esta mudança, então assim, não tem média móvel ruim, não tem média móvel boa. Não tem ajuste do MACD ruim, não tem ajuste do MACD bom. Então, essa forma de operar, você tem que usar os 5 minutos todo dia, porque todo mundo só olha os 5 minutos, você tem que usar médias 10, 20, 200, porque todo mundo só olha... Não existe essa história de todo mundo, tá? O cara que está fora do todo mundo... muitas vezes está enxergando coisa que todo mundo não está enxergando, né? Se todo mundo tivesse certo, todo mundo ganhava dinheiro. Mas se todo mundo, ou pelo menos 97% de todo mundo perde dinheiro, todo mundo deve estar errado. Eu vou te mostrar como te ensinam a operar e por que isso dá tanto problema. Então, na verdade, aqui eu tenho nas bolinhas brancas um dia, depois outro dia, e eu coloquei uma linha vertical a cada hora. Como eu estou num gráfico de 5 minutos, eu tenho 12 candles, 12 candles, 12 candles. É como se o mercado se comportasse sempre nessa mesma, vamos chamar assim, velocidade, tá? Acontece que você não consegue perceber assim se entrou correria, se não entrou correria, também entre aspas, ou se entrou calmaria, também entre aspas, porque está sempre 12 candles por hora. Então, tudo que você puser aqui em cima vai seguir essa premissa. Não adianta o Bollinger não sei o que, o MACD não sei o que lá, o estocástico não sei o que lá, se você está vendo o gráfico sempre igual, sempre na mesma batida. É como se eu numa cidade aí do Brasil estivesse andando a 50 por hora. Muitas cidades hoje 50 por hora. É meia-noite, tem 10 km de avenida vazia, só que eu tenho que andar a 50 por hora. E se eu seguisse a regra estritamente, num dia que o trânsito está parado, eu também ia andar a 50 por hora e ia subir em cima de todo mundo. Então assim, é 50 por hora, mas quando tiver parado você breca, mas se tiver livre você não acelera, né? Tem os dois lados da história. Só que aqui você não percebe, você não tem como avaliar. Se eu vier aqui colocar um gráfico D4R, um gráfico atemporal, o que eu vou ver? No primeiro dia, eu tenho 2 dias aqui, né? Que está marcado assim. No primeiro dia, eu tive 63 candles numa hora. 63 candles de 4R. Então eu tive oportunidade de compra, de venda, de compra, de venda, de compra, de venda, etc. Aqui, idem. E aqui? Desse horário que é 1 da tarde até as 5 da tarde, em 4 horas de pregão, eu tive 38 candles. Dá para perceber claramente que parou, que não está mais andando, que tá parado. Ou seja, se eu estivesse lá no gráfico de 5 minutos olhando o Bollinger e eu ia estar avaliando o que eu faço porque o Bollinger fechou, o Bollinger abriu. Se eu estivesse olhando lá uma média móvel de 20 e eu estivesse avaliando o que eu faço acima da média, o que eu faço abaixo da média, tarará, este comportamento iria me dar uma informação totalmente diferente desse comportamento. Eu não consigo perceber no gráfico temporal o que está acontecendo. Então aqui ó, andou, parou. Então, só de fazer isso, você já consegue entender quando é melhor você não operar, quando é melhor você diminuir a mão. O ajustes dos indicadores tem que mudar. Se eu estou operando aqui um indicador X com ajuste 10, aqui não dá para ser o mesmo indicador X com o mesmo ajuste 10. Por quê? Imagina uma média só para ficar super simples. Média móvel de 10, tá? Acima ou abaixo eu compro ou vendo e tal. Cara, média móvel de 10 aqui, ó, ela leva não sei quantas horas para formar um candle real. Por quê? Porque não está formando o candle. Deu para entender isso?
Consequentemente, quando eu avalio o gráfico assim, desta forma, tudo que eu colocar aqui em cima é como se o tempo inteiro o mercado estivesse fazendo a mesma coisa. Então, eu estou tendo lá 10 mil contratos cada 5 minutos, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e não é assim. E só de você ir por um gráfico atemporal, você já percebe isso. Se eu pegar esse pedacinho do gráfico aqui, ó, só para deixar isso aqui bem claro, tá? E vou lá de novo para os 5 minutos. O que vai acontecer aqui nos 5 minutos? Eu compro, toma stop. Eu estou olhando só a cor, tá? Mas você poderia estar olhando o que você quisesse aqui. Eu compro, toma stop, eu vendo, toma stop. Eu compro, toma stop, eu vendo, toma stop. Eu compro, toma stop, eu vendo, toma stop, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Por quê? Porque não está andando. Tá? Acontece que aqui, a cada 5 minutos, vai montar um candle, né? E ainda existe quem começa a interpretar a figura. Então começa a desenhar não sei o que aqui, começa a ver o candle. Então começa a procurar por padrões gráficos de candle, parará. Cara, o que adianta você procurar padrão gráfico de candle aqui? O que adianta você traçar Fibo aqui, etc, 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 se não está andando? E se você enxergar isso assim, ó, que é lá no 4R, no 4R, perdão, 4R tá aqui. Então, se você enxergar isso aqui, ó, dentro do 4R, fica super fácil você entender pela distância entre cada hora aqui, que este mercado é completamente diferente desse. Aonde você tem mais oportunidade? Aqui, aqui, aqui ou aqui? Então, essa forma de operar, você tem que usar os 5 minutos todo dia, porque todo mundo só olha os 5 minutos, você tem que usar médias 10, 20, 200, porque todo mundo só olha... Não existe essa história de todo mundo, tá? O cara que está fora do todo mundo, muitas vezes está enxergando coisa que todo mundo não está enxergando, né? Se todo mundo tivesse certo, todo mundo ganhava dinheiro. Mas se todo mundo, ou pelo menos 97% de todo mundo perde dinheiro, todo mundo deve estar errado. Tem que começar a entender isso. Agora, se eu achar que eu encontrei uma média móvel mágica, um MACD mágico, um estocástico mágico, um Keltner mágico, tarará, você tem que lembrar que a magia dele vai ser totalmente diferente aqui de que aqui. Se eu pensasse assim, bom, eu vou usar uma média móvel de 200, porque todo mundo usa média móvel de 200, certo? O que acontece num gráfico de 5 minutos? Eu começo o dia aqui, venho, vou até o final do dia e tem 112 candles. Consequentemente, a média móvel de 200 que eu estou olhando aqui, ela começou não sei aonde aqui. E ela veio. Depois de não sei quantas horas, ou não sei quanto tempo, é que alguma coisa em relação a 200 começa a se formar. Mas no gráfico de 5 minutos, em nenhum momento. Se eu usasse a média de 72, o que ia acontecer? 72 candles aqui. Começa a mostrar o dia de hoje depois de 6 horas. Leva 6 horas para que eu tenha 72 candles e para que, isso aqui nos 5 minutos, tá? E para que eu consiga avaliar se está acima ou abaixo da média de 72 hoje. Porque até então eu estava usando ontem, né? Acontece que muita gente faz porque aprendeu assim, vai fazendo assim, vai ensinando assim e tá tudo certo. Só que se parar para pensar, acho que fica claro entender isso. Ou seja, os ajustes dos indicadores. Primeiro tem que ter uma lógica um pouco melhor. Você não pode usar um indicador para hoje que está usando ontem, antes de ontem, mais 2 dias para trás, mais 3 dias para trás para formar. Que não, você não está enxergando hoje. Se ontem teve uma alta explosiva e hoje abriu num gap de baixa, essa alta explosiva de 2 dias atrás, se o seu indicador usa todo esse período, vai refletir o que ela está te informando hoje. Acontece que hoje não está mais em alta explosiva, está em queda explosiva, né? Então, o ajuste do indicador tem que ter um contexto diferente. Agora,
a velocidade, né, do mercado você só enxerga em gráficos atemporais. Eu estou usando o 4R como exemplo, pode ser 4PI, 4P, 5P, 6P, 10P, 10N, o que você quiser. Desde gráfico T, que vai dar negócios, gráfico, se tiver o Ultra, gráfico Q, que vai dar quantidade, e assim por diante, né? Ou gráfico G, que vai dar agressão. Porém, o que eu estou querendo, pelo menos, criar na sua cabeça, quem sabe, um alerta, e aí você começa a avaliar e ver se o que eu estou falando tem algum sentido, é de que o mercado não se movimenta o tempo inteiro com a mesma procura e oferta, tá? Ou seja, tem momentos em que é explosivo, tem momentos que muita gente quer comprar, muita gente topa vender, aquilo anda. Tem momentos em que ninguém quer comprar ou ninguém topa vender e aquilo não anda. E o ajuste do indicador que você está usando aqui tem que refletir isso. Caso contrário, você está agindo como se o tempo inteiro tivesse oferta e procura, ou você está agindo como se o tempo inteiro não tivesse oferta e procura. E o fato de oferta e procura serem diferentes tem que levar você a tomar atitudes diferentes. Tá? O nosso site, só vou convidar uma coisa aqui. Então, nosso site é www.123indicadores.com. Aqui você conhece os nossos indicadores, aqui tem vídeos de análise técnica, embora essa sessão seja nova, estou começando ela. Para quem não quer assinar, não é para falar das nossas coisas, é para falar de uma forma geral. Aqui, ó, vídeos legais para assistir. É uma área onde a gente mostra um monte de coisa, que é muita coisa voltada para os nossos indicadores, mas muita coisa genérica. Aqui tem um Profit Chart de A a Z, que é um curso completo para quem não domina a plataforma. Aqui você tem acesso às nossas redes sociais. Nesse local aqui eu posto praticamente todo dia, então tem uma série de coisas que, se isso de alguma forma fez algum sentido para você, eu convido a nos seguir, convido a conhecer as coisas aqui, porque a gente tem uma forma um pouco diferente. Eu aprendi tudo o que vocês aprendeu ou está aprendendo, né? E depois que eu aprendi a programar e comecei a testar as coisas, eu comecei a entender que não é bem assim. Tem muita coisa que não funciona, tem muita coisa que só dá prejuízo. Agora, um dos pilares, né, de tentar descobrir o porquê das coisas, porque assim, qualquer indicador num determinado período, se eu avaliar ele 100 dias, se eu avaliar ele 5 anos, tá? Em algum ajuste dele ele vai dar lucro, ou vai dar um lucro razoável ou bom, e vai dar um prejuízo desgraçado num outro ajuste. O que mostra que o problema não é o indicador, mas o ajuste em que ele estava sendo usado naquele período, tá? Acontece que esta mudança, então assim, não tem média móvel ruim, não tem média móvel boa. Não tem ajuste do MACD ruim, não tem ajuste do MACD bom. O que tem é ajuste que funcionou melhor para um determinado período e ajuste que funcionou melhor para outro período. E quando você começa a avaliar, você começa a entender, bom, num mercado de alta, neste time frame, porque aí muda tudo, no 5 minutos é uma coisa, no 1 minuto é outra, no 6R é outra e assim por diante, mas em determinado, num período de alta, no gráfico de 5 minutos, a melhor média móvel nos últimos 5 anos é a tal. E aí você começa a entender, mas por que essa média é razoável quando está subindo? Porque ela deixa eu seguir na operação, ela não fica me tirando antes, porque na consolidação ela vai ficar no meio das coisas, vai mostrar para mim que não era para estar operando, piriri, parará, parará. Legal. Esta mesma média é boa para períodos em que está consolidado? Não. Ela é boa para períodos em que está em queda? Não. E você começa a entender que se tem diferença de ajuste, e se tem ajuste que hora é bom e hora é ruim, existe um outro problema. E qual é o outro problema? A velocidade que está andando. Porque tem momentos em que você tem procura e oferta e demanda, ou do jeito que você quiser chamar,
Então é momento, inclusive, que você consegue mexer com lote, isso, aquilo, aquele outro, e usar coisas mais agressivas, né? E tem momento em que está parado, entre aspas, vamos chamar assim, e o melhor que você teria a fazer é não fazer, eventualmente. Ou operar com uma quantidade de lote muito pequena e tal. Mas quando você começa a entender esse jogo das coisas, primeiro, não existe um time frame maravilhoso que funciona o tempo inteiro. Não existe um indicador maravilhoso que funciona o tempo inteiro. Não existe um ajuste maravilhoso que funciona o tempo inteiro. Outra coisa que depois que você aprende a programar, você percebe, entende, assim, a maior parte dos ajustes padrão não são os melhores ajustes, tá? Dificilmente você tem um ajuste padrão que na média é o que é explosivo, tá? Muitas vezes é menor, muitas vezes é maior. Mas na hora, pelo menos que você entender que o mercado anda em velocidades diferentes e que as suas atitudes e os seus indicadores, os ajustes desses indicadores têm que ser diferentes, você já sai do todo mundo. Porque essa história do todo mundo é que é o problema, né? Então toda vez que, use isso aqui porque todo mundo não sei o que, lembra que todo mundo, ou a maior parte do todo mundo, perde dinheiro. Beleza? Abração, até mais, tchau, tchau.